E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, que Deus abençoe rico e poderosamente seu dia, amém? O texto desta manhã está no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11, vamos ler do verso 1 até o verso de número 5, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que de Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Amém? Amados, estaremos compartilhando desse capítulo 11 de Hebreus nesses dias, e hoje é a primeira mensagem desse capítulo 11, que é conhecido como a Galeria dos Homens de Fé. No vídeo de número 6, o sexto vídeo desta série Bora Tomar um Café, nós falamos sobre esse primeiro verso do capítulo 11. Mas hoje vamos começar nesta empreitada desse capítulo inteiro. E por parte, nós estaremos vendo essa galeria tão especial, a Galeria dos Homens da Fé. Deus separou um capítulo da Bíblia apenas para falar de fé. Apenas para colocar registrado aqui na sua palavra alguns nomes de homens e mulheres que tiveram fé, uma fé operosa, uma fé exemplar, uma fé inabalável. E diz o texto que por esta fé, os antigos alcançaram testemunho. Então vemos que a fé não é algo novo, é algo que vem desde lá de trás, desde a antiguidade. Homens exerceram a fé. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, não existia. Não havia um modelo quando Deus criou todas essas coisas. Quando Deus disse lá em Gênesis, nos primeiros versículos do capítulo 1 de Gênesis, quando Deus diz no verso 3, haja luz, e houve luz, e começa a delimitar as águas da terra seca, e começa a criar vegetação, começa a criar os animais e forma o homem do pó da terra. Nós não vimos essa criação. Nós não estávamos presentes quando Deus criou todas essas coisas. A humanidade não estava presente quando Deus criou todas essas coisas. E o autor aos Hebreus diz que pela fé, entendemos, pela fé cremos que foi a palavra de Deus que criou todas as coisas. E isto é o suficiente para nós. Saber que Deus criou todas as coisas. E os primeiros a exercerem uma fé digna de ser seguida, Abel e Enoque. Abel ofereceu sacrifício maior do que o seu irmão Caim. Abel, ele
ofertou a Deus algo importante para ele. Ou seja, ele não mediu tamanho, quantidade, valor ou grandeza para dar a Deus uma parte pequena. Ele deu o melhor que ele tinha. Enoque, ele foi transladado. Ele não foi achado mais para não ver a morte. Mas por quê? Diz o texto que Deus o transladara, visto como antes da sua translação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque agradou a Deus de tal forma que Deus não quis deixá-lo mais aqui e simplesmente levou para junto de si. Mas qual foi a fé de Enoque? De andar com Deus, de agradar a Deus, de fazer o que era certo, de fazer o que era justo. E olha que naquele tempo havia uma geração corrupta. Pessoas estavam se corrompendo, mas ele manteve a sua integridade. Homens que exerceram a sua fé e alcançaram testemunho diante de Deus. Amados, temos que procurar viver pela fé. E a fé, como eu estava ministrando hoje, a fé é trazer à existência o que não existe. É começar a visualizar a coisa já concreta antes mesmo dela existir. Isto é fé. Exerça a sua fé. Não fé na fé. Fé em Deus. Fé em Jesus. Fé no Espírito Santo. Fé nesta Trindade Santa maravilhosa, que pode fazer muito mais do que pedimos e do que pensamos. Amém? Amanhã estaremos compartilhando mais um trecho deste capítulo 11 e que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém.